Olá, turma. Hoje iremos falar um pouco sobre a NBR, representação de projetos de arquitetura. Então, essa NBR é muito importante para vocês se basearem referente ao projeto arquitetônico, né? Os desenhos em si, que fazem parte do projeto. Essa NBR, ela apresenta 27 páginas, né? Contém o sumário, onde eu tenho o objetivo, documento complementar, definições, condições gerais, condições específicas e o anexo. O objetivo dessa norma, ela fixa as condições exigíveis para a representação gráfica de projetos de arquitetura, visando a sua boa compreensão. Então, essa norma aí abrange critérios de projeto que são objeto de outras normas ou de legislações específicas de municípios ou estados. Qual é o documento complementar a esta norma? É a NBR 10.068, onde vai tratar da folha de desenho como layout, dimensões e a padronização. Então, nessa NBR temos algumas definições, né, como planta situação, planta edificação, planta locação, corte. Então, o que vem a ser uma planta situação? A NBR, ela relata que é a planta que compreende toda a parte aí arquitetônica como um todo e os seus múltiplos aspectos. Pode aí conter informações específicas em função do tipo e porte do programa, assim como a finalidade na qual se destina. A planta locação, a planta implantação, ela compreende aí o projeto como um todo, contendo aí também, além dos projetos de arquitetura, as informações necessárias dos projetos complementares, como, por exemplo, movimento de terra, arruamento, rede hidráulica, elétrica, drenagem, né? Então, a locação das edificações, assim como das eventuais construções complementares, são indicadas aí nesta planta, né? Então, olhem aí a observação que a NMR ela retrata. Então, a planta edificação, ela tem o quê? É a vista superior do plano secante horizontal. É como se o observador estivesse olhando, né, aí a residência ou o imóvel, a construção, em si a 1,5 m de distância do piso em referência. A altura desse plano pode ser variável para cada projeto, de maneira a representar todos os elementos aí que são necessários, né? As plantas de edificação podem ser do térreo, subsolo, giral, andar tipo, sótão, cobertura, entre outros. E a corte, né? A planta corte representa o quê? O plano secante vertical que vai dividir a edificação em duas partes. É como se eu cortasse a residência ou imóvel no meio, seja aí no sentido longitudinal e seja também no transversal. E aí o corte ou os cortes, eles devem estar dispostos de forma que o desenho mostre o máximo possível de detalhes construtivos e pode aí haver deslocamento do plano secante onde necessário, devendo ser assinalados de maneira precisa seu início e o final, né? Então, e a fachada, planta fachada, né? É a representação gráfica dos planos externos da edificação, onde eu tenho os cortes transversais e longitudinais que podem ser marcados nas fachadas. Já as elevações têm a representação gráfica de planos internos ou de elementos da edificação. Os detalhes aí, as ampliações, né, tem a representação gráfica em escala adequada para o perfeito entendimento aí do projeto aí na parte de execução. Então, a escala é muito importante nessa representação de projetos de arquitetura. Então, esta norma, como vocês podem ver, ela vai apresentar toda aí esses elementos necessários para se elaborar um bom projeto arquitetônico. Os programas de necessidade, eu tenho aí que observar as leis específicas, os códigos de postura, os códigos do município, os códigos ambientais, as normas pertinentes, né? Eu fazer um bom estudo para ir entrar, para melhorar o meu projeto e realizar de acordo com as normas, né? Seja ela municipal, estadual ou federal. Já o memorial justificativo, eu preciso ter um texto aí que ele vai evidenciar o atendimento às condições estabelecidas no programa de necessidades, apresentando aí o partido arquitetônico adotado que é definido no estudo preliminar.
Então, temos a discriminação técnica, que também é muito importante, que é um documento do projeto, que realiza aí de forma precisa, né, e descreve os materiais da construção que vão ser utilizados, a especificação, que é o tipo aí da norma destinada a fixar as características, ou seja, as condições que eu tenho de matérias-primas, produtos, né, elementos aí que vão fazer parte da minha construção. E as listas de materiais que eu preciso quantificar, ou seja, eu também preciso elaborar um orçamento, uma planilha orçamentária. Já quais são os tipos de papel que eu utilizo para representação aí dos elementos do projeto arquitetônico, né? Eu utilizo os papéis transparentes ou opacos, de resistência e durabilidade apropriadas. Geralmente eu tenho aí o papel transparente, como manteiga, vegetal, o poliéster, né? Os papéis opacos, como canson, sulfite grosso. E aí eu tenho os formatos eu tenho variando de A0 e A4, né? Então, a NBR 10.068, ela vai relatar o formato aí do meu papel. Já o carimbo, né? Eu preciso colocar todas as informações referente ao projeto, todas as informações técnicas, né? Na legenda, como a identificação da empresa, a identificação do cliente, o título do desenho, as escalas, a data, a autoria do projeto e a indicação de revisão também é muito importante colocar. Já os dobramentos, eu preciso saber dobrar, né? Porque ela tem uma variação de A0 a A4, então o que vai acontecer? Eu tenho que dobrar essa folha de papel até ela chegar ao tamanho de uma folha de papel sulfite, né? Tamanho A4. Então, os dobramentos é referente aqui, mais ou menos como vocês podem ver nesse item 4.4.2, que as folhas devem ser dobradas, levando em conta a fixação através da aba em pastas, e de modo a deixá-lo visível o carimbo, né? Então, o carimbo ele tem que ficar visível para que a informação do projeto esteja aí na mão do cliente ou na mão de quem vai estar executando esse projeto. Se torne mais fácil de visualizar todos os dados, né? E a outra questão é que eu preciso ter a reprodução do desenho original em tamanho reduzido ou ampliado, a pedido aí de várias formas, vários processos. Por exemplo, aí a xerográfica, ou seja, opaca. Aí eu tenho a microfilmagem opaca, né? Então, as cópias transparentes permitem a complementação do projeto, né? Já os desenhos técnicos à mão livre, eu posso representar aí como um esboço, um croquis, um projeto executivo, né? Então, em ambos os casos, onde eu tenho aí eles podem ser usados lápis como tinta, né? Tanto lápis como tinta, com as seguintes recomendações que a gente tem aí de acordo com o papel. O lápis ou mina de grafite, eu utilizo o quê? Papéis manteiga, vegetal, albane, canson, schweller, sulfite grosso. E já na mina plástica, eu utilizo os papéis Cronaflex e poliéster. Ou nanquim, né? Eu utilizo aí os papéis manteiga, vegetal, poliéster e schweller, por exemplo. Já as condições específicas, eu tenho aí as características da fase do projeto, né? Então, eu tenho que observar, né? Qual é a minha fase do projeto? O objetivo no qual ele se destina, né? Então, os programas de necessidade aí, ele vai caracterizar o empreendimento cujo edifício ele vai ser projetado. Já os documentos escritos, eu tenho que ter o texto descritivo, ilustrado, com organograma, fluxograma, esquemas, né? Os elementos a serem representados, eu tenho que estar aí colocando a relação dos setores que compõem o empreendimento, suas ligações, o código de obras, código de posturas, né, as normas relacionadas, o estudo preliminar eu também tenho que fazer no elemento do projeto arquitetônico, né, na representação. Então, o projeto arquitetônico, ele não vai somente o desenho, mas ele vai uma série de documentos, né, de estudos, né, por exemplo, estudo preliminar, que é o programa aí referente à parte arquitetônica, adotado aí de apreciação pelo cliente, né? Então, pode servir de consulta prévia para os órgãos também governamentais. E eu tenho os documentos típicos, que são os documentos aí de situação, que são as plantas, né? Situação, plantas de corte, fachadas, memorial
justificativo, descritivo, os documentos eventuais, como maquete, perspectiva, desenvolvimento através do texto, desenhos, análise preliminar dos custos, a escala que eu preciso saber também, né? Que escala eu vou colocar o meu projeto, que elementos eu quero estar representando, né? E os níveis e a medida da área, acesso, denominação dos espaços, topografia, orientação. O anteprojeto também é muito importante, está aí, né? Porque é nessa etapa que deve receber aprovação aí final do cliente, dos órgãos oficiais envolvidos a possibilitar a contratação da obra. Então, eu tenho que ter também todos os elementos possíveis, né, referente a o anteprojeto. E aí eu tenho a escala, que eu tenho em referência de 1 para 100 na representação da edificação, de acordo com o porte do programa, eles podem ser utilizados em escalas menores, ou com ampliações setoriais. Aí eu tenho o projeto executivo, que eu tenho os documentos de locação, plantas cortes, fachada, detalhe, discriminação técnica, quadro geral de acabamentos, né, que eu posso colocar também, as especificações, a lista de materiais, o quadro geral de áreas, né, os documentos eventuais, por exemplo, eu posso estar elaborando uma maquete, né, com os elementos de representação e detalhes de interesses, né, e o orçamento do projeto. Lembrando que o orçamento também é muito essencial. E eu tenho aí a escala, que é de 1 para 100. Já eu tenho o projeto como construído, que é uma revisão final, pós-obra, de todos os elementos aí de documentos do projeto executivo, onde eu tenho as peças gráficas, as peças escritas, a planta situação, locação, edificação, corte, fachada, elevações, entre outros. E aí eu tenho aqui a planta situação, né, que ela vai ter que conter aí as simbologias, as curvas de nível, a indicação do norte, as escalas, as notas gerais, e a planta locação, que eu tenho também a indicação do norte, o sistema de coordenadas, simbologias, os eixos do projeto, a denominação das edificações, né, a parte dos cortes, eu preciso colocar o sistema estrutural, as caracterizações do projeto, como circulação, por exemplo. Aí aqui essa norma ela vai descrever tudo. O que tem que ter a planta localização, né, no projeto executivo, as ampliações, as elevações internas. Então, essa norma ela é muito interessante para vocês se basearem, né? Deem uma olhadinha, estudem. Ela é uma norma que está disponível, né? Tem os seus anexos, né? E a gente tem aqui o anexo que tem a representação gráfica de arquitetura, as linhas de representação, as linhas internas contínuas, por exemplo, as tracejadas, né? E aí o que vai denominar cada ponto desses, né? Cada linha dessas. Então, por exemplo, as linhas de projeção traço e 2 pontos, quando se tratar de projetos importantes, eles devem ter o mesmo valor que as linhas de contorno e são indicadas para representar projeções de pavimentos superiores, como, por exemplo, marquises, balanços, né? E já as linhas de eixo ou coordenadas, que são o quê? Traços e pontos, elas são firmes, definidas, com espessura inferior às linhas internas e com traços longos, né? Por exemplo, aí, como vocês estão vendo no item A, que significa anexo, né? 1.1.5. Então, aqui essa norma ela é muito interessante para vocês darem uma olhadinha. Por exemplo, né, na elevação eu represento dessa forma. Já na planta eu represento dessa forma. Por exemplo, na linha de silhueta, né? Mesmo valor que as linhas de eixo. Aí eu tenho essa representação aqui. E aí as numerações, as letras, né? As letras sempre maiúsculas e não inclinadas, né? Eu tenho sempre a indicação aqui, né? Conforme o exemplo que vocês estão vendo. E a NBR vai tratar também das escalas, então as escalas mais usuais, 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100, 1 para 200, 1 para 250 e 1 para 500. Na escolha da escala, deve-se sempre ter em mente a futura redução do desenho. Então, aqui, na escala gráfica, eu represento dessa forma, né? E na escala a tinta, dessa forma. O norte do desenho, eu represento aqui conforme esse desenho, né? Conforme vocês estão vendo no item A,
4.1. E aqui também, né, referente ao desenho à tinta, que eu tenho no item A4.2, que o N significa o quê? O norte verdadeiro. NM, o norte magnético, que pode ser utilizado somente na fase de estudos preliminares. E o NP é a indicação da posição relativa entre os vários desenhos constituintes do projeto. Essa indicação é opcional e deve ser acompanhada da indicação do norte verdadeiro. Geralmente a gente usa o norte verdadeiro, viu, gente? E aqui a gente tem a indicação das chamadas. Por exemplo, no desenho a grafite, eu tenho o concreto aparente e a pingadeira. Então, eu tenho a indicação aqui das chamadas do desenho, né? Eu tenho o desenho a tinta, eu vou representar dessa forma. A indicação dos acessos também, né, conforme o exemplo aí do A6.1, né, o desenho a tinta dessa forma de acesso, também com pena 0,2 milímetros, né, e aí eu tenho essa representação conforme vocês estão vendo no item A6.2. A indicação do sentido ascendente nas escadas, também como é que ela é representada, como é que eu represento uma escada no meu desenho arquitetônico. Então, o item A7.1 ele vai descrever, e o item A7.2 também, tanto o desenho a grafite como a tinta. Então, olha aqui. A NBR é ótima, porque ela fala tudo, fala da inclinação do telhado, as cotas, né? Então, vocês deem uma olhada e vocês vão estar a par de toda a NBR, né? A dimensão dos vãos, das portas, das janelas. Então, a cota no vão, por exemplo, aí, ela está pronta para receber as esquadrias, por exemplo, aí no item A9.2, onde eu tenho aí a cota de 100 e a cota de 70, para a janela 100 e para a porta 70. Né? A cota de nível, né, onde eu tenho a representação em corte e em planta, e aqui a marcação das coordenadas, como vocês estão vendo aqui, desenho a grafite, desenho a tinta. E a marcação dos cortes gerais, né? Como vocês estão vendo no item A12.11 e no item A12.12. Né? Então, olha aí a NBR e seus fatores, né? Aqui, toda a representação que eu tenho, né? Já de como está ficando, de como vai ficar a planta, né, em si. A numeração e títulos dos desenhos. Eu tenho aqui no item A14, né, que trata da numeração e títulos dos desenhos, e o item A14.1, que vai falar aí cada folha dos desenhos, sem exceção, devem ser numerados a partir do número 1 até o número N. Então, eu tenho o desenho a grafite e o desenho a tinta, né? Então, olha aí, a NBR, ela já diz tudo. A designação das portas e esquadrias, onde eu tenho a designação de P1, P2, P3, que é porta 1, porta 2, porta 3, J1, J2, J3, ou seja, janela 1, janela 2, janela 3. Então, tudo eu tenho que estar representando no meu projeto. Ok, gente? E aqui eu tenho o quadro geral de acabamentos. Eu posso colocar também, é importante colocar, né? Por exemplo, eu tenho o prédio A, eu tenho um compartimento. Vamos ver aqui o hall, por exemplo. Qual é o piso do meu hall? É um piso cerâmico. Né? Qual é a parede? A pintura é um PVA branco. E o teto? Forro de madeira. Então, essas especificações são muito importantes para quem está executando não se perder. Né? E a representação dos materiais usados. Né? Quais são os materiais que eu usei ou que eu vou usar na minha obra? O concreto em vista, concreto em corte. Então, eu tenho as representações. Como é que ela é? O aço em corte, isolamento térmico que eu tenho que ter, né? Então, aqui a NBR já diz. E aí eu tenho os tipos de alvenaria que eu tenho, argamassa, talude, enchimento, aterro, borracha, mármore, como é que é a representação. E o quadro geral de esquadrias, né? Que eu vou fazer aqui o levantamento, né? E aí, como é que eu represento? O quadro geral de esquadrias, que aí eu tenho, né, toda a dimensão dela, e aí eu vou colocar o número da esquadria, as dimensões, o material, o acabamento, e aí a soleira, tudo isso aí eu vou ter que colocar no meu quadro, né? No meu quadro do meu projeto arquitetônico. Gente, então ficamos por aqui e até a próxima!